Claude 4 Sonnet. Com base no material de estudos 2025 Biomed Camp Aulas 13 4 Citologia Membrana Plasmática e Organelas.pdf, seguem 49 questões dissertativas com suas respectivas respostas didáticas. Questão 1. Descreva os 3 componentes fundamentais que compõem uma célula eucarionte, conforme introduzido no material. Resposta. Os 3 componentes fundamentais de uma célula eucarionte são a membrana plasmática, que delimita a célula e controla o que entra e sai, o citoplasma, que preenche o interior da célula e contém as organelas, e o núcleo, que abriga o material genético e coordena as atividades celulares. Questão 2. Qual a principal diferença na visibilidade da membrana plasmática quando observada por microscópios ópticos e eletrônicos? Resposta. A principal diferença é que a membrana plasmática não é visível no microscópio óptico. No entanto, torna-se visível ao microscópio eletrônico como uma estrutura trilaminar, com 3 camadas distintas, permitindo a observação de sua organização detalhada. Questão 3. Enumere e explique brevemente as 3 funções primordiais da membrana plasmática para a célula. Resposta. As 3 funções primordiais da membrana plasmática são: mantém a célula íntegra, atua como uma barreira física que delimita o conteúdo interno da célula, protegendo-a do ambiente externo. Permeabilidade seletiva, regula a passagem de substâncias entre o citoplasma e o meio externo, permitindo a entrada de nutrientes e a saída de resíduos, mas bloqueando a passagem de outras moléculas. Regula as interações entre as células. Possui componentes que permitem o reconhecimento e a comunicação com outras células, essencial para a formação de tecidos e órgãos. Questão 4. Quais são os 2 principais grupos de macromoléculas que constituem a membrana plasmática e quais subcomponentes são mencionados para cada um? Resposta. Os 2 principais grupos de macromoléculas que constituem a membrana plasmática são os lipídios e as proteínas. Os lipídios incluem fosfolipídios, colesterol e glicolipídios. As proteínas podem ser classificadas como integrais, ou transmembrana, e periféricas. Questão 5. Diferencie proteínas integrais de membrana de proteínas periféricas, considerando sua associação com a bicamada lipídica e a facilidade de extração. Resposta. As proteínas integrais ou transmembrana atravessam inteiramente a membrana, estando profundamente inseridas na bicamada lipídica. Por essa forte associação, só podem ser extraídas após a destruição da estrutura da membrana. Já as proteínas periféricas estão fracamente associadas à membrana, geralmente ligadas à superfície da bicamada lipídica ou a proteínas integrais, podendo ser facilmente removidas sem danificar a membrana. Questão 6. Explique o papel das proteínas do tipo bombas presentes na membrana plasmática. Cite um exemplo de íon transportado por essas bombas. Resposta. As proteínas do tipo bombas na membrana plasmática são responsáveis pelo transporte ativo de certas substâncias através da membrana, o que consome energia. Elas movem íons e precursores metabólicos contra seus gradientes de concentração. Um exemplo notável é a bomba de Namais, que transporta íon sódio, Namais, ativamente para fora da célula. Questão 7. Qual a função primordial das proteínas do tipo canais na membrana plasmática? Como elas contribuem para a comunicação entre células adjacentes? Resposta. A função primordial das proteínas do tipo canais é permitir a passagem rápida de pequenos íons, moléculas e água através da membrana plasmática, em qualquer sentido, de acordo com o gradiente eletroquímico. Elas contribuem para a comunicação entre células adjacentes formando junções comunicantes, que são canais alinhados nas membranas de células vizinhas, permitindo a troca direta de pequenas moléculas e íons. Questão 8. Descreva a função das proteínas receptoras e ligantes na membrana plasmática, respectivamente. Resposta. As proteínas receptoras permitem o reconhecimento e a ligação localizada de ligantes específicos,
como hormônios ou neurotransmissores, na superfície externa da célula, desencadeando respostas intracelulares. As proteínas ligantes, por sua vez, têm a função de ancorar o citoesqueleto intracelular à matriz extracelular, conferindo estabilidade e permitindo a organização e o movimento celular. Questão 9. Qual é o processo de transporte passivo que permite a passagem de substâncias apolares e gases como o 2 e CO2 através da membrana? Mencione também uma molécula lipídica que se utiliza dessa via. Resposta: o processo é a difusão simples. Substâncias apolares, não carregadas eletricamente e de pequeno peso molecular, como os gases oxigênio, O2, e dióxido de carbono, CO2, atravessam livremente a membrana por essa via. Moléculas lipídicas, como os hormônios esteroides, também utilizam a difusão simples. Questão 10. Explique como a osmose ocorre através da membrana plasmática e qual tipo de proteína integral está envolvida nesse processo. Resposta: a osmose é o processo de difusão da água através da membrana plasmática, de uma região de menor concentração de soluto para uma de maior concentração de soluto. Esse movimento ocorre através de canais proteicos específicos, conhecidos como aquaporinas, que facilitam a passagem rápida de moléculas de água pela membrana. Questão 11. Caracterize o transporte ativo e cite 2 exemplos de íons que são transportados ativamente, destacando a necessidade de energia. Resposta: o transporte ativo é um tipo de transporte que move substâncias contra o seu gradiente de concentração, ou seja, de uma região de menor concentração para uma de maior concentração. Este processo consome energia, geralmente na forma de ATP. Exemplos de íons transportados ativamente incluem K+, Na+, K2+, e H+. A bomba de Na+, e K+, é um exemplo clássico, que utiliza ATPases para operar. Questão 12. O que são ATPases e qual sua relação com o transporte ativo na membrana plasmática? Resposta: ATPases são enzimas que hidrolisam o ATP, adenosina trifosfato, para liberar energia. No contexto do transporte ativo na membrana plasmática, as ATPases atuam como bombas que utilizam essa energia liberada para transportar íons, como Na+, K+, K2+, H+, e outras moléculas contra seus gradientes de concentração, mantendo as diferenças de concentração entre os meios intra- e extracelular. Questão 13. O material menciona a concentração de K+, e Na+ dentro e fora da célula. Descreva essa diferença de concentração e qual o papel da bomba de Na+ e K+ nisso. Resposta: o material indica que a concentração de K+ é 20 vezes maior dentro da célula, enquanto a concentração de Na+ é 10 vezes maior fora da célula. A bomba de Na+ e K+ é crucial para manter esses gradientes de concentração. Ela transporta ativamente Na+ para fora da célula e K+ para dentro, utilizando o ATP, assegurando que essas diferenças sejam mantidas para funções celulares essenciais, como o potencial de membrana. Questão 14. Defina a endocitose e distinga a fagocitose de pinocitose. Resposta: endocitose é o processo pelo qual a célula engloba partículas ou líquidos do meio externo, através de modificações morfológicas na membrana plasmática, transportando-os para dentro do citoplasma. A fagocitose é um tipo de endocitose onde a célula engloba partículas sólidas de grande tamanho, formando uma vesícula chamada fagossomo. A pinocitose é outro tipo de endocitose, caracterizada pela ingestão de pequenas vesículas contendo líquido e solutos do meio extracelular. Questão 15. O que é exocitose e como ela se relaciona com a liberação de substâncias do citoplasma para o meio extracelular? Resposta: exocitose é o processo inverso da endocitose, que envolve a transferência de moléculas do citoplasma para o meio extracelular. Nesse mecanismo, vesículas intracelulares contendo as substâncias a serem exportadas se fundem com a membrana plasmática, liberando seu conteúdo para fora da célula.
O material cita um exemplo com vesículas secretoras no pâncreas. Questão 16. Qual é a principal função da mitocôndria na célula e como ela armazena energia? Resposta. A principal função da mitocôndria é a produção de ATP, adenosina trifosfato. O ATP é a principal forma de armazenar energia para a célula, sendo utilizado em praticamente todas as suas atividades metabólicas e funcionais. A energia é gerada através da respiração celular, que ocorre predominantemente na membrana interna da mitocôndria. Questão 17. Onde a mitocôndria é distribuída na célula e o que essa distribuição sugere sobre as necessidades energéticas? Resposta. A distribuição da mitocôndria é variável dentro da célula, sendo encontrada em maior quantidade e concentração nos locais onde há mais gasto de energia. Isso sugere que as mitocôndrias se posicionam estrategicamente para fornecer ATP diretamente onde a demanda energética é mais alta, otimizando a eficiência metabólica da célula. Questão 18. Quais são os principais componentes encontrados na matriz mitocondrial? Resposta. A matriz mitocondrial contém um líquido viscoso, diversas enzimas envolvidas em processos metabólicos, como o ciclo de Krebs, DNA, que é circular, como em bactérias, e RNA, ribossômico, mensageiro e transportador, o que confere à mitocôndria uma certa autonomia genética. Questão 19. Diferencie as membranas externa e interna da mitocôndria em termos de estrutura e função. Resposta. A membrana externa da mitocôndria é lisa e possui proteínas transmembranas chamadas porinas, que funcionam como canais, permitindo a passagem de substâncias hidrossolúveis. A membrana interna é altamente preguiada, formando as cristas mitocondriais, e é nela que ocorre a cadeia respiratória, essencial para a respiração celular e a produção de ATP. As pregas aumentam a área de superfície para essas reações. Questão 20. Como a quantidade de pregas na membrana interna da mitocôndria se relaciona com a necessidade de energia de uma célula? Resposta. A quantidade de pregas, cristas, na membrana interna da mitocôndria está diretamente relacionada com a necessidade de energia pela célula. Células com alta demanda energética, como as células musculares, possuem mitocôndrias com uma maior quantidade de pregas, o que aumenta a área de superfície disponível para a cadeia respiratória e, consequentemente, a produção de ATP. Questão 21. Quais são as características dos lisossomos e quais tipos de enzimas eles contêm que os tornam o principal compartimento digestivo da célula? Resposta. Os lisossomos são organelas ricas em enzimas hidrolíticas, como proteases, nucleases, glicosidases, lipases e fosfolipases. Essas enzimas são capazes de degradar uma ampla variedade de moléculas. É essa diversidade de enzimas que os torna o principal compartimento digestivo na célula, responsáveis por degradar macromoléculas derivadas de vias endocíticas e também da própria célula, autofagia. Questão 22. Qual o pH de atuação das enzimas lisossômicas e por que isso é importante para a célula? Resposta. As enzimas lisossômicas atuam em pH ácido. Isso é importante para a célula porque cria um ambiente especializado dentro do lisossomo que otimiza a atividade dessas enzimas, mas ao mesmo tempo protege o citoplasma de possíveis danos caso alguma enzima vaze, pois a maioria das enzimas citoplasmáticas funciona melhor em pH neutro e seria inativada em ambiente ácido. Questão 23. Além da degradação de macromoléculas externas, qual outro processo de degradação os lisossomos realizam, relacionado à própria célula? Resposta. Além da degradação de macromoléculas derivadas de vias endocíticas, os lisossomos também realizam autofagia. Neste processo, eles degradam componentes da própria célula que estão velhos, danificados ou desnecessários, contribuindo para a renovação celular e a manutenção da homeostase. Questão 24. Descreva a estrutura geral do retículo endoplasmático, mencionando sua parte central e as moléculas que ele participa da produção. Resposta.
O retículo endoplasmático, RE, apresenta uma parte central chamada cisterna. Ele participa da produção de diversas moléculas importantes, incluindo proteínas, lipídios e esteroides, além de estar envolvido na formação de membranas celulares. Questão 25. Quais são as principais características do retículo endoplasmático rugoso, RER, e por que ele é abundante em células que produzem proteínas? Resposta. O retículo endoplasmático rugoso, RER, possui uma forma achatada, está ligado à membrana do núcleo e sua superfície externa é caracterizada pela presença de poliribossomos. Ele é abundante em células que produzem proteínas, como células de glândulas secretoras, porque os poliribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica, estão ancorados em sua membrana, permitindo que as proteínas recém-sintetizadas entrem diretamente na cisterna para processamento e transporte. Questão 26. O que são poliribossomos e qual sua função específica na membrana do retículo endoplasmático rugoso? Resposta. Poliribossomos são conjuntos de ribossomos que se encontram presos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Sua função específica é sintetizar proteínas, particularmente aquelas destinadas à secreção, inserção em membranas ou entrega a organelas como lisossomos e o próprio RE. Questão 27. Qual a origem e o destino dos ribossomos na célula eucarionte, conforme o material? Resposta. No material, é mencionado que os ribossomos em eucariontes saem do núcleo pelo poro, indicando sua origem no nucleolo, embora não explicitamente detalhado, e, em seguida, vão para o citoplasma exercer suas funções, que incluem a síntese proteica. Questão 15. O que é exocitose e como ela se relaciona com a liberação de substâncias do citoplasma para o meio extracelular? Resposta. Exocitose é o processo inverso da endocitose, que envolve a transferência de moléculas do citoplasma para o meio extracelular. Nesse mecanismo, vesículas intracelulares contendo as substâncias a serem exportadas se fundem com a membrana plasmática, liberando seu conteúdo para fora da célula. O material cita um exemplo com vesículas secretoras no pâncreas. Questão 16. Qual é a principal função da mitocôndria na célula e como ela armazena energia? Resposta. A principal função da mitocôndria é a produção de ATP, adenosina trifosfato. O ATP é a principal forma de armazenar energia para a célula, sendo utilizado em praticamente todas as suas atividades metabólicas e funcionais. A energia é gerada através da respiração celular, que ocorre predominantemente na membrana interna da mitocôndria. Questão 17. Onde a mitocôndria é distribuída na célula e o que essa distribuição sugere sobre as necessidades energéticas? Resposta. A distribuição da mitocôndria é variável dentro da célula, sendo encontrada em maior quantidade e concentração nos locais onde há mais gasto de energia. Isso sugere que as mitocôndrias se posicionam estrategicamente para fornecer ATP diretamente onde a demanda energética é mais alta, otimizando a eficiência metabólica da célula. Questão 18. Quais são os principais componentes encontrados na matriz mitocondrial? Resposta. A matriz mitocondrial contém um líquido viscoso, diversas enzimas envolvidas em processos metabólicos, como o ciclo de Krebs, DNA, que é circular, como em bactérias, e RNA, ribossômico, mensageiro e transportador, o que confere à mitocôndria uma certa autonomia genética. Questão 19. Diferencia as membranas externa e interna da mitocôndria em termos de estrutura e função. Resposta. A membrana externa da mitocôndria é lisa e possui proteínas transmembranas chamadas porinas, que funcionam como canais, permitindo a passagem de substâncias hidrossolúveis. A membrana interna é altamente preguiada, formando as cristas mitocondriais, e é nela que ocorre a cadeia respiratória, essencial para a respiração celular e a produção de ATP. As pregas aumentam a área de superfície para essas reações. Questão 20.
Como a quantidade de pregas na membrana interna da mitocôndria se relaciona com a necessidade de energia de uma célula? Resposta: a quantidade de pregas, cristas, na membrana interna da mitocôndria está diretamente relacionada com a necessidade de energia pela célula. Células com alta demanda energética, como as células musculares, possuem mitocôndrias com uma maior quantidade de pregas, o que aumenta a área de superfície disponível para a cadeia respiratória e, consequentemente, a produção de ATP. Questão 21. Quais são as características dos lisossomos e quais tipos de enzimas eles contêm que os tornam o principal compartimento digestivo da célula? Resposta: os lisossomos são organelas ricas em enzimas hidrolíticas, como proteases, nucleases, glicosidases, lipases e fosfolipases. Essas enzimas são capazes de degradar uma ampla variedade de moléculas. É essa diversidade de enzimas que os torna o principal compartimento digestivo na célula, responsáveis por degradar macromoléculas derivadas de vias endocíticas e também da própria célula, autofagia. Questão 22. Qual o pH de atuação das enzimas lisossômicas e por que isso é importante para a célula? Resposta: as enzimas lisossômicas atuam em pH ácido. Isso é importante para a célula porque cria um ambiente especializado dentro do lisossomo que otimiza a atividade dessas enzimas, mas ao mesmo tempo protege o citoplasma de possíveis danos caso alguma enzima vaze, pois a maioria das enzimas citoplasmáticas funciona melhor em pH neutro e seria inativada em ambiente ácido. Questão 23. Além da degradação de macromoléculas externas, qual outro processo de degradação os lisossomos realizam, relacionado à própria célula? Resposta: além da degradação de macromoléculas derivadas de vias endocíticas, os lisossomos também realizam autofagia. Neste processo, eles degradam componentes da própria célula que estão velhos, danificados ou desnecessários, contribuindo para a renovação celular e a manutenção da homeostase. Questão 24. Descreva a estrutura geral do retículo endoplasmático, mencionando sua parte central e as moléculas que ele participa da produção. Resposta: o retículo endoplasmático, RE, apresenta uma parte central chamada cisterna. Ele participa da produção de diversas moléculas importantes, incluindo proteínas, lipídios e esteroides, além de estar envolvido na formação de membranas celulares. Questão 26. O que são poliribossomos e qual sua função específica na membrana do retículo endoplasmático rugoso? Resposta: poliribossomos são conjuntos de ribossomos que se encontram presos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Sua função específica é sintetizar proteínas, particularmente aquelas destinadas à secreção, inserção em membranas ou entrega a organelas como lisossomos e o próprio RE. Questão 27. Qual a origem e o destino dos ribossomos na célula eucarionte, conforme o material? Resposta: no material, é mencionado que os ribossomos em eucariontes saem do núcleo pelo poro, indicando sua origem no nucleolo, embora não explicitamente detalhado, e, em seguida, vão para o citoplasma exercer suas funções, que incluem a síntese proteica. Questão 28. Cite as principais características do retículo endoplasmático liso, REL, que o diferenciam do RER. Resposta: o retículo endoplasmático liso, REL, é composto por túbulos anastomosados curtos, está ligado à membrana do retículo endoplasmático rugoso, mas a característica mais distintiva é que ele não possui ribossomos em sua membrana externa. Questão 29. Quais são os processos metabólicos-chave nos quais o retículo endoplasmático liso, REL, está envolvido? Resposta: o retículo endoplasmático liso, REL, está envolvido em diversos processos metabólicos, incluindo o metabolismo de lipídios, a síntese de esteroides, o metabolismo do glicogênio e a formação e reciclagem de membranas. Questão 30. Qual a função do retículo endoplasmático liso, REL, em órgãos como o fígado, especialmente em relação ao álcool e anestésicos?
Resposta: em órgãos como o fígado, o retículo endoplasmático liso, REL, desempenha um papel crucial na desintoxicação de substâncias. Ele está particularmente presente na desintoxicação por álcool e anestésicos, convertendo essas substâncias em formas menos tóxicas ou mais facilmente excretáveis pelo organismo. Questão 31. Descreva a estrutura do complexo de Golgi e explique por que ele é bem desenvolvido em células secretoras. Resposta: o complexo de Golgi é um conjunto de vesículas achatadas e empilhadas, também chamadas de cisternas, que variam em tamanho nas células e possuem enzimas. Ele é bem desenvolvido em células secretoras porque sua principal função é a seleção, modificação e empacotamento de proteínas e lipídios, que vêm do RE, para serem secretados ou entregues a outras organelas, processos intensamente realizados por essas células. Questão 32. Qual a função primordial do complexo de Golgi em relação às proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso? Resposta: a função primordial do complexo de Golgi é a seleção e o empacotamento das proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Ele atua como uma estação de modificação e triagem, garantindo que as proteínas sejam processadas corretamente e direcionadas para seus destinos finais dentro ou fora da célula. Questão 33. Diferencie as faces cis e trans do complexo de Golgi em relação ao fluxo de vesículas. Resposta: a face cis, convexa, do complexo de Golgi é a face de entrada, que recebe as vesículas contendo proteínas e lipídios provenientes do retículo endoplasmático rugoso. A face trans, côncava, é a face de saída, que libera as vesículas de secreção ou de transporte para outras organelas, após o processamento e empacotamento. Questão 34. O que são peroxissomos e em quais tipos de células eles são encontrados em maior quantidade nos mamíferos? Resposta: peroxissomos são organelas revestidas por membrana que contém enzimas oxidativas. Eles são encontrados na maioria das células, mas são especialmente abundantes no rim e no fígado de mamíferos, o que indica sua importância em processos metabólicos e de desintoxicação nesses órgãos. Questão 33. Diferencie as faces cis e trans do complexo de Golgi em relação ao fluxo de vesículas. Resposta: a face cis, convexa, do complexo de Golgi é a face de entrada, que recebe as vesículas contendo proteínas e lipídios provenientes do retículo endoplasmático rugoso. A face trans, côncava, é a face de saída, que libera as vesículas de secreção ou de transporte para outras organelas, após o processamento e empacotamento. Questão 34. O que são peroxissomos e em quais tipos de células eles são encontrados em maior quantidade nos mamíferos? Resposta: peroxissomos são organelas revestidas por membrana que contém enzimas oxidativas. Eles são encontrados na maioria das células, mas são especialmente abundantes no rim e no fígado de mamíferos, o que indica sua importância em processos metabólicos e de desintoxicação nesses órgãos. Questão 35. Qual a função geral das enzimas oxidativas contidas nos peroxissomos, como a catalase? Resposta: as enzimas oxidativas contidas nos peroxissomos, como a catalase e outras peroxidases, são responsáveis por reações que geram peróxido de hidrogênio, H2O2, e, subsequentemente, por sua degradação. A catalase, em particular, regula o conteúdo de peróxido de hidrogênio da célula, convertendo H2O2 em H2O e O2, o que serve como mecanismo de proteção contra os efeitos tóxicos dessa substância. Questão 36. Explique o papel dos peroxissomos no fígado em relação à desintoxicação. Resposta: no fígado, os peroxissomos são responsáveis pela desintoxicação de substâncias nocivas, como o álcool. Através da ação de suas enzimas oxidativas, especialmente a catalase, eles metabolizam e neutralizam essas toxinas, protegendo a célula hepática e o organismo como um todo. Questão 37.
O que é um nucleóide em um peroxissomo e qual enzima geralmente o forma quando cristalizada? Resposta: o nucleóide em um peroxissomo é uma estrutura cristalina formada pelo acúmulo de uma enzima peroxissômica que cristalizou. Geralmente, essa enzima é a urato-oxidase, e a presença do nucleóide é um marcador característico de alguns peroxissomos, especialmente em células do fígado. Questão 38. Analise a importância da permeabilidade seletiva da membrana plasmática para a manutenção da homeostase celular. Resposta: a permeabilidade seletiva da membrana plasmática é crucial para a homeostase celular porque permite que a célula controle rigorosamente o ambiente interno. Ao selecionar quais substâncias podem entrar e sair, ela garante o aporte de nutrientes essenciais, a eliminação de resíduos metabólicos e a manutenção de gradientes iônicos e de pH necessários para o funcionamento adequado das enzimas e outros processos vitais, protegendo a célula de variações externas. Questão 39. Compare e contraste a difusão simples e o transporte ativo, destacando as principais diferenças e a necessidade de energia. Resposta: a difusão simples é um transporte passivo que ocorre a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia e sem a necessidade de proteínas transportadoras para moléculas apolares ou muito pequenas. Já o transporte ativo ocorre contra o gradiente de concentração, exige gasto de energia, ATP, e geralmente envolve proteínas transportadoras específicas, bombas. Ambas movem substâncias através da membrana, mas a força motriz e o requerimento energético são opostos. Questão 40. Como as diferentes funções das proteínas integrais de membrana, bombas, canais, receptoras, ligantes, enzimas, estruturais, refletem a complexidade e multifuncionalidade da membrana plasmática? Resposta: as diversas funções das proteínas integrais de membrana, bombas para transporte ativo, canais para transporte passivo de íons, receptoras para sinalização, ligantes para ancoragem do citoesqueleto, enzimas para reações específicas e estruturais para junções celulares, demonstram que a membrana plasmática é muito mais do que uma simples barreira. Ela é um centro de controle dinâmico que coordena o fluxo de informações e materiais, a interação celular e as atividades metabólicas, refletindo sua alta complexidade e multifuncionalidade essencial para a vida celular. Questão 33. Diferencie as faces cis e trans do complexo de Golgi em relação ao fluxo de vesículas. Resposta: a face cis, convexa, do complexo de Golgi é a face de entrada, que recebe as vesículas contendo proteínas e lipídios provenientes do retículo endoplasmático rugoso. A face trans, côncava, é a face de saída, que libera as vesículas de secreção ou de transporte para outras organelas, após o processamento e empacotamento. Questão 34. O que são peroxissomos e em quais tipos de células eles são encontrados em maior quantidade nos mamíferos? Resposta: peroxissomos são organelas revestidas por membrana que contêm enzimas oxidativas. Eles são encontrados na maioria das células, mas são especialmente abundantes no rim e no fígado de mamíferos, o que indica sua importância em processos metabólicos e de desintoxicação nesses órgãos. Questão 35. Qual a função geral das enzimas oxidativas contidas nos peroxissomos, como a catalase? Resposta: as enzimas oxidativas contidas nos peroxissomos, como a catalase e outras peroxidases, são responsáveis por reações que geram peróxido de hidrogênio, H2O2, e, subsequentemente, por sua degradação. A catalase, em particular, regula o conteúdo de peróxido de hidrogênio da célula, convertendo H2O2 em H2O e O2, o que serve como mecanismo de proteção contra os efeitos tóxicos dessa substância. Questão 36. Explique o papel dos peroxissomos no fígado em relação à desintoxicação. Resposta: no fígado, os peroxissomos são responsáveis pela desintoxicação de substâncias nocivas, como o álcool. Através da ação de suas enzimas oxidativas, especialmente a catalase,
eles metabolizam e neutralizam essas toxinas, protegendo a célula hepática e o organismo como um todo. Questão 37. O que é um nucleóide em um peroxissomo e qual enzima geralmente o forma quando cristalizada? Resposta. O nucleóide em um peroxissomo é uma estrutura cristalina formada pelo acúmulo de uma enzima peroxissômica que cristalizou. Geralmente, essa enzima é a urato-oxidase, e a presença do nucleóide é um marcador característico de alguns peroxissomos, especialmente em células do fígado. Questão 38. Analise a importância da permeabilidade seletiva da membrana plasmática para a manutenção da homeostase celular. Resposta. A permeabilidade seletiva da membrana plasmática é crucial para a homeostase celular porque permite que a célula controle rigorosamente o ambiente interno. Ao selecionar quais substâncias podem entrar e sair, ela garante o aporte de nutrientes essenciais, a eliminação de resíduos metabólicos e a manutenção de gradientes iônicos e de pH necessários para o funcionamento adequado das enzimas e outros processos vitais, protegendo a célula de variações externas. Questão 41. Discorra sobre como a mitocôndria e o retículo endoplasmático liso, REL, colaboram na manutenção do equilíbrio de cálcio na célula, mesmo que o material não detalhe explicitamente essa colaboração. Questão avançada, baseada em inferência de funções. Resposta. Embora o material não detalhe explicitamente, tanto a mitocôndria quanto o retículo endoplasmático liso, REL, desempenham papéis cruciais na regulação do cálcio intracelular. As mitocôndrias podem sequestrar e liberar íons K2+, atuando como um buffer de cálcio em situações de alta concentração. O REL, por sua vez, é o principal armazém de cálcio dentro da célula e possui bombas de K2+, que o captam do citosol. Juntos, eles colaboram para manter as concentrações citosólicas de cálcio em níveis apropriados, o que é vital para a sinalização celular e diversos processos metabólicos. Questão 42. Analise a interdependência entre o retículo endoplasmático rugoso, RER, os ribossomos e o complexo de Golgi na síntese e processamento de proteínas de secreção. Resposta. A síntese e o processamento de proteínas de secreção envolvem uma interdependência essencial entre o RER, os ribossomos e o complexo de Golgi. Os ribossomos sintetizam as proteínas, e quando a proteína é destinada à secreção, eles se associam à membrana do RER, formando poliribossomos. No RER, a proteína recém-sintetizada entra na cisterna, onde sofre dobramento e modificações iniciais. Em seguida, vesículas transportam essas proteínas para o complexo de Golgi, que atua na sua seleção, empacotamento final e direcionamento para a secreção, culminando o caminho iniciado pelos ribossomos e RER. Questão 43. Explique a importância das aquaporinas na membrana plasmática para a regulação hídrica da célula, considerando o conceito de osmose. Resposta. As aquaporinas são canais proteicos específicos na membrana plasmática que facilitam a passagem rápida de moléculas de água. Sua importância reside em acelerar o processo de osmose, garantindo que a célula possa ajustar rapidamente seu volume e concentração interna em resposta a mudanças na tonicidade do meio externo. Sem as aquaporinas, o movimento de água seria muito mais lento, comprometendo a capacidade da célula de manter seu equilíbrio hídrico e funcionalidade. Questão 44. Em que contexto as junções comunicantes, formadas por canais proteicos integrais de membrana, são cruciais para a fisiologia de tecidos específicos? Resposta. As junções comunicantes, formadas por canais proteicos alinhados nas membranas de células adjacentes, são cruciais para a fisiologia de tecidos específicos onde a comunicação rápida e direta entre células é vital. Por exemplo, no tecido cardíaco, elas permitem a rápida propagação de sinais elétricos, coordenando a contração dos cardiomiócitos. No tecido nervoso embrionário, elas podem ser importantes para a coordenação do desenvolvimento. Questão 45.
Como as funções dos lisossomos e peroxissomos se complementam na manutenção da saúde e desintoxicação celular? Resposta: lisossomos e peroxissomos complementam-se na manutenção da saúde e desintoxicação celular. Os lisossomos são os recicladores primários, degradando macromoléculas grandes, organelas envelhecidas e componentes celulares internos, autofagia, bem como materiais externos, endocitose. Os peroxissomos, por sua vez, são especializados na desintoxicação de substâncias específicas, como álcool, e na degradação de ácidos graxos, gerando peróxido de hidrogênio que é então neutralizado pela catalase. Juntos, eles garantem a eliminação de resíduos, a reciclagem de componentes e a neutralização de toxinas, essenciais para a integridade celular. Questão 46. A constituição da membrana plasmática inclui colesterol. Qual a função do colesterol na membrana e como ele influencia suas propriedades? Resposta: o colesterol, um tipo de lipídio, é um componente crucial da membrana plasmática. Sua função principal é regular a fluidez e a estabilidade da membrana. Em temperaturas elevadas, o colesterol ajuda a diminuir a fluidez, enquanto em temperaturas baixas, ele impede que a membrana se torne excessivamente rígida. Ele também ajuda a diminuir a permeabilidade da membrana a pequenas moléculas solúveis em água, contribuindo para a manutenção da integridade da bicamada lipídica. Questão 47. Discorra sobre a importância do DNA e RNA na matriz mitocondrial para a autonomia parcial da mitocôndria. Resposta: a presença de DNA, circular, e RNA, ribossômico, mensageiro, transportador, na matriz mitocondrial é de suma importância, pois confere uma autonomia parcial à mitocôndria em relação ao núcleo celular. Isso significa que a mitocôndria pode sintetizar algumas de suas próprias proteínas e enzimas essenciais para sua função, como componentes da cadeia respiratória, independentemente do controle nuclear completo. Esta característica é uma evidência da teoria endossimbiótica. Questão 48. Considerando as funções das organelas citoplasmáticas abordadas, mitocôndria, lisossomos, Golgi, peroxissomos, qual seria a consequência geral para a célula se uma dessas organelas apresenta-se um defeito grave em sua função? Resposta: se qualquer uma das organelas citoplasmáticas, mitocôndria, lisossomos, Golgi, peroxissomos, apresenta-se um defeito grave em sua função, a célula sofreria consequências metabólicas e funcionais severas, podendo levar à sua disfunção ou morte. Por exemplo, um defeito na mitocôndria comprometeria a produção de energia, afetando todas as atividades celulares. Um lisossomo disfuncional levaria ao acúmulo de resíduos tóxicos. Um ou Golgi comprometidos afetariam a síntese, processamento e transporte de proteínas e lipídios, essenciais para a estrutura e sinalização celular. Em suma, a interconexão de suas funções significa que o dano a uma organela desequilibra todo o sistema celular. Questão 49. Como a estrutura trilaminar da membrana plasmática, visível ao microscópio eletrônico, corrobora o modelo do mosaico fluido, mesmo que o termo não seja explicitamente citado no material? Questão crítica analítica. Resposta: embora o material mencione a estrutura trilaminar da membrana plasmática observável ao microscópio eletrônico, essa visualização em 3 camadas, 2 escuras representando as cabeças hidrofílicas dos fosfolipídios e uma clara central representando as caudas hidrofóbicas, corrobora indiretamente o modelo do mosaico fluido. Essa estrutura sugere a organização da bicamada lipídica, que é a base do modelo. A presença de proteínas, integrais e periféricas, como descrito no texto, inseridas nessa bicamada se encaixa na ideia de um mosaico de proteínas flutuando em um fluido de lipídios, explicando a complexidade funcional além da mera barreira.